por esse tempo de palavra, pedindo para que o Senhor nos abençoe muito, fale conosco, nos ministre hoje, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua graça em nossas vidas. Essa noite, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor já tem feito grandes coisas em nosso meio, Deus. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te louvamos porque a tua presença, ela é real aqui. Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra é tudo que nós precisamos para viver. Ela é lâmpada para os nossos pés, e é a sua palavra, Pai, que vai ser compartilhada conosco hoje. Que em nome de Jesus o Senhor esteja tocando cada coração aqui, Senhor, falando, ministrando. Faz dessa palavra, Senhor, algo personalizado para cada vida aqui representada, Pai. Eu quero abençoar também quem está conosco no Campus Live, Senhor, que eles também possam ser muito ministrados essa noite, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia, que alegria estarmos aqui. Hoje tem sido um dia tão intenso. Estou aqui desde cedo na igreja. A gente estava preparando as cestas, fizemos ali todo o rolê do 1000 cestas. O Leandro já está aqui, cara, você está rápido demais também. E entregamos, somos nas famílias, foi tão bom. Eu e a Tari, a gente foi em algumas famílias aqui do Bairro Alto. A gente foi numa região que a gente já está ajudando algumas vezes, já é a terceira ou quarta vez que a gente vai lá fazer alguma ação naquela região. Já fizemos amigos lá. O difícil de hoje é porque, como a gente tinha várias famílias para visitar, a gente foi na primeira ali, uma senhorinha que já é nossa amiga ali, e ela disparou conversar, falar, contar da vida e tudo mais. Eu falei, ok, dona Carmita, muito obrigado, mas hoje eu tenho outras famílias também para ir visitar, vamos ter que ir. E foi tão gostoso. Fomos numa outra região do Bairro Alto também, meio perto de onde a gente mora, e foi legal também abençoar ali a região que eu moro, encontrar alguns vizinhos que têm necessidades e poder entregar a cesta básica ali. É tão bom poder fazer isso, né? Eu moro aqui no bairro, sou do Bairro Alto, cresci no Bairro Alto, estamos aqui abençoando o Bairro Alto, porque quem aqui você mora ou já morou no Bairro Alto? Deixa eu te conhecer, levanta a mão. Olha aí, ó, galera Bairro Alto aí, ó. Galera Bairro Alto, mesmo que você não more mais no Bairro Alto, você já tenha saído do Bairro Alto, eu tenho certeza que mesmo você saindo do Bairro Alto, o Bairro Alto não saiu de você. Porque pelo menos comigo é assim. Eu, adolescente aqui no bairro, cresci com a mentalidade de Bairro Alto de ser. Quando eu casei, eu saí do Bairro Alto. Fui morar lá no AU, depois morei muitos anos ali no Bacaxeri. Eu saí do Bairro Alto, mas o Bairro Alto nunca saiu de mim. Mesmo quando eu, se eu saía viajar para outro lugar, eu me lembro quando eu fui visitar o pastor Luiz lá no Uruguai, fui visitar lá no Uruguai e tal, eles moravam lá ainda. Aí eu chego lá no Uruguai, chego na igreja no sábado à noite com o pastor Luiz, a gente entra lá, entra os jovens e tal, entra aquele marmanjo assim, vem me cumprimentar, me dá um beijo no rosto. Falei, meu irmão, tá me estranhando, mano? Aí o pastor Luiz, calma, é normal, no Uruguai é normal homem beijar homem. Fala, mano, isso não é normal não, mano, tá maluco? Porque você sai, você tá em outro país, mas o Bairro Alto tá ali agarrado em você. Eu tenho umas manias assim, que é bem Bairro Alto, assim, pra mim é tipo assim, eu amo ganhar coisa, eu amo ganhar qualquer coisa assim, eu amo, e assim, se no mercado tem qualquer coisa que fala assim, compre isso e ganhe isso, me ganhou. Ele fala, esse que eu vou comprar, o que tá ganhando. Aí a Tarefa fala, amor, você não tá vendo ali o preço, na verdade tá embutido, não, tá ganhando. Eu me lembro uma vez que a gente foi comprar, sei lá o que na farmácia, filtro solar, olha, já sabe da história que eu vou contar. A gente foi comprar filtro solar, tinha um filtro solar, mas tinha um que ganhava uma toalha da Panvel. Aí eu falei, não, vamos comprar esse aqui, ó, ganha uma toalha. Até falando, a gente não precisa de toalha, tem muita toalha em casa, eu te comprei esse outro que eu comprei. Não, mas esse aqui ganha uma toalha. A gente comprei esse que ganha toalha, uma toalha feia pra caramba, laranjona, escrito Panvel, grandão. Precisa daquela toalha? Não. Eu uso ela? Não. Mas por que eu queria ganhar ela? Porque eu sou do Bairro Alto. Eu quero ganhar coisas. Entendeu? Sempre que tem alguma coisa assim, eu fico, essa semana fui numa festa assim, top demais, linda, olha, acho que uma das festas mais lindas que eu já fui, lá no Castelo do Batel, e eu tô lá, naquele lugar lindo, aquela coisa, e eu tô lá dentro e eu sou um ser do Bairro Alto no Batel. Vocês já assistiram um Maluco no Pedaço? Quem já assistiu um Maluco no Pedaço?
que é o cara lá na periferia, andando lá na zona chique de Los Angeles. Eu era o Will Smith no Batel essa semana. Entrando assim, ouvindo na minha cabeça a musiquinha. Eu olhando e falando, amor, eu ficava com tudo, amor, olha isso aqui, isso aqui, ó. Isso aqui vale o nosso carro, olha só. E tal, e aquela coisa, olha só esse doce, nunca vi um doce brilhar desse jeito, aquela coisa e tal. Aí veio 6 pãozinhos diferentes ali, eu falo, nossa, 6 pãozinhos diferentes, nunca comi tanta variedade de pão na minha vida. Porque é isso, você sai do bairro alto, mas o bairro alto não sai de você. Só que Jesus, Ele quer que a gente não seja um bairro altense espiritual. Sabe o que é um bairro altense espiritual? Bairro altense espiritual é o cara que Jesus tira da vida de pecado, o Senhor tira ele do mundo, mas o mundo não sai dele. Hoje nós vamos celebrar aqui o batismo nas águas de vários irmãos. Esses irmãos, eles vão mergulhar aqui nessa piscina, e se você é um visitante, não sabe muito bem o que está rolando aqui, porque que a galera vai dar um mergulho hoje, nós cremos que ao batizar, que ao mergulhar nas águas, e ao levantar das águas, cada um desses irmãos, ele vai morrer para a sua velha vida, e vai nascer de novo, vai morrer para a velha vida, ela não existe mais. Agora, eu e você que talvez já fomos batizados, às vezes a gente tem esquecido desse princípio, dessa verdade bíblica, e hoje eu quero pregar sobre isso. Eu quero pregar sobre a redenção. Abre comigo a sua Bíblia, que eu sei que você trouxe, porque você vem para a igreja, você traz Bíblia. Então abre comigo aí com a sua Bíblia, em Colossenses 1, eu quero ler os versículos 13 e 14, Colossenses 1, 13 e 14, fala o seguinte, ó: Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Eu quero fazer uma parada aqui, e quero mergulhar um pouco nesse versículo, porque a gente precisa entender um pouco do que o texto está querendo dizer para nós. Quando você lê a Bíblia, você precisa conversar com a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você precisa se aprofundar na Bíblia. Eu gosto de fazer isso. Porque a Bíblia fala aqui que o Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino da luz, e nele, no seu Filho Jesus, nós temos a redenção e a remissão. A palavra para remissão aqui é a palavra grega áfesis, e áfesis significa perdão. Áfesis significa perdão, dar desculpas de algo, perdoar algo. Então o Senhor, Ele nos perdoou os pecados. Cada pessoa que vai se batizar nas águas hoje, ele vai ter seus pecados perdoados. E eu e você que já nascemos de novo, eu e você que já fomos batizados, que já temos uma nova vida, você que já é crente, você que já tem Cristo, você que já segue a Jesus, você tem os seus pecados perdoados. Mas note que existe uma diferença entre remissão, em perdão dos pecados, e redenção. Senão o texto não falaria que o Senhor nos deu as duas coisas. E redenção aqui é a palavra grega apolutrosis. Apolutrosis. E apolutrosis significa liberto, liberação pelo pagamento de um resgate. Então nós podemos entender aqui que o texto está nos falando que nós encontramos uma nova vida em Cristo, nós somos retirados do império das trevas, transportados para o reino da luz, da maravilhosa luz, e com isso, o Senhor perdoa os nossos pecados. Eu errei, eu falhei, eu errei o alvo, eu fiz algo que desagrada o Senhor, eu peço perdão e Ele me perdoa, mas é mais do que isso. O Senhor não quer que eu viva apenas buscando o perdão dos meus pecados, Ele quer que eu viva também o apolutrosis, que é a redenção. Cristo morreu na cruz,
para nos redimir, para nos trazer redenção para as nossas vidas, para nos trazer libertação. Ele pagou um resgate, um preço de resgate, para que a gente possa viver uma vida liberada daquilo que encontrávamos antes da cruz. Então, eu e você, a gente precisa não apenas viver no perdão do pecado, mas também na redenção da velha vida. Efésios 4, 28 a 30 ensina o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que ajudar ao necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O texto está nos ensinando então, que aquele que roubava, não roube mais, ele tem o perdão dos seus pecados, aquilo não faz mais parte da sua velha vida, mas ele tem a remissão, ele tem o perdão, mas ele também tem a redenção, ele também tem a liberação, para ver uma nova maneira de viver. Não roube mais, mas agora trabalhe. Para que você vai trabalhar? Para você ter o que dá para os outros. Ou seja, antes eu tirava dos outros e agora eu dou para os outros. Antes a minha boca falava palavras que desagradam o Espírito Santo, e agora a minha boca é usada para falar com graça. O ministério do Senhor Jesus Cristo era um ministério de redenção. O Senhor Jesus, ele nos veio para trazer redenção para todas as nossas vidas. Quando a gente vê ali a vida de Jesus, por exemplo, no Evangelho de Mateus, a gente tem em Mateus 3, o batismo nas águas de Jesus. Jesus passa pelo batismo nas águas. Aí em Mateus 4, ele tem a tentação, e também ele, depois da sua tentação, ele é provado pelo Senhor, e ele sai para pregar arrependimento, mudança de vida, perdão dos pecados. Mas aí, Mateus 5, 6 e 7, ele vai ensinando novos princípios, ele vai ensinando as bem-aventuranças, ele vai ensinando sobre o reino de Deus, ele ensina sobre amor, sobre oração, sobre jejum, sobre dinheiro, sobre emoções. Ele vai demonstrando qual é o padrão que ele espera. E a partir do a partir do capítulo 8, ele começa a trazer redenção para aqueles que viram seu testemunho de batismo, que ouviram uma mensagem de arrependimento, que ouviram palavras doutrinárias sobre princípios. A maioria de nós que está sentado aqui hoje, você um dia foi batizado nas águas, você um dia ouviu a pregação de arrependimento do Senhor Jesus, você tem recebido mensagens doutrinárias, semana após semana, sábado após sábado, domingo após domingo, sobre o que é a nova vida, o que é o reino de Deus, o que é o amor, o que é a oração, o que é o jejum, e aí por diante. Mas a obra de Jesus não para por aqui, ele tem uma obra de redenção para as nossas vidas. E a partir do capítulo 8, o Senhor vai trazendo redenção. Mateus 8, do 1 ao 4, fala o seguinte: ora, ia descendo Jesus do monte, e grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhes então Jesus: não diga para ninguém sobre isso, mas vai se mostrar ao sacerdote, para fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunha ao povo. Senhor Jesus, ele veio para trazer redenção para as nossas impurezas. A lepra aqui era uma impureza de pele, era uma impureza no corpo das pessoas, que era entendida naquela época e naquela cultura como uma impureza de coração. De fato, os leprosos, eles
eram considerados pessoas que ou eles ou seus pais pecaram, e havia algum pecado que trazia aquela doença. Quando Jesus está curando esse leproso, Ele está limpando o seu corpo, mas está declarando uma limpeza das impurezas internas. Aquele homem, além dele conseguir uma cura da sua saúde, mas muito mais do que isso, ele deveria se apresentar ao sacerdote. Porque ele precisa se apresentar ao sacerdote, não ao médico? Porque a cura da lepra representava uma cura espiritual, de impurezas espirituais. E deixa eu te falar, meu irmão que está aí com a gente no Campus Live, você que está sentado aqui hoje, eu quero que você saiba que o Senhor Jesus, Ele tem uma obra de redenção para as nossas impurezas, para as impurezas do nosso dia a dia. Quais são aquelas escolhas, aquelas atitudes, aqueles pensamentos, aquelas palavras, aquelas conversas? Hoje eu tenho gastado do meu tempo que não deveria mais ser parte da vida de um cristão, de um discípulo de Jesus. Sabe aquelas coisas que não são necessariamente pecado, mas que já não deveria mais fazer parte da vida de alguém que anda com Cristo e que tem o Espírito Santo? Sabe aquelas coisas que muitas vezes eu estou tentando balizar pelo padrão de quem nem conhece a Deus? Sabe, amado, eu e você, nós não podemos andar nos limites que a gente vê pelo mundo, porque o limite do incrédulo, o incrédulo ele não tem limites, ele tem alguns limites daquilo que a sua mente fala ali em relação a alguma ética que ele tenha, que ele tenha aprendido da sua família, talvez algum limite baseado naquilo que a sociedade está falando, está tweetando, está colocando nas redes sociais. Os limites deles são baseados no que é falado por aí. Mas os limites de um cristão deveriam ser estabelecidos por aquilo que a Bíblia prega e ensina, por aquilo que o Espírito... Olha só, isso aqui é interessante. Os limites de um homem e de uma mulher de Deus deveriam ser estabelecidos pelo Espírito Santo falando ao seu coração. Então, mais importante do que muitas vezes eu ir falar assim, para o meu líder, eu posso ou não posso ir nesse lugar? Eu posso ou não posso fazer isso? Pastor, eu posso ter esse tipo de coisa? Eu posso assistir isso? Eu posso? Cara, vai orar, vai falar com o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz para trazer redenção para as minhas impurezas. E se tem coisas ali dentro que o Espírito Santo está encontrando como impurezas, glória a Deus, significa que eu sou alvo da redenção do Senhor Jesus. Quer dizer que eu posso experimentar, sabe, amado, o Senhor tem me conduzido para um lugar, porque por muito tempo, pela cultura que a gente cresce, que a gente vive, por muito tempo, sempre que eu percebi alguma coisa errada, ruim no meu coração, isso rapidamente me trazia um peso de culpa, um fardo de culpa. E ultimamente, eu tenho experimentado algo novo no Espírito Santo. Eu tenho entendido que eu sou natureza caída, sou resultado da queda de Adão, e que diariamente eu vou encontrar coisas em mim que precisam ser transformadas, e cada vez que eu me deparo com elas, ao invés de ser massacrado pela culpa, pelo peso, para me jogar para baixo, eu dou um sorrisão para o Espírito Santo, falo: Senhor, olha só, mais uma vez eu sou alvo da sua redenção, mais uma vez a sua misericórdia, ela se renovou sobre mim essa manhã, porque hoje o Senhor ia me mostrar algo que a sua misericórdia quer abraçar e quer mudar, mas não apenas para um perdão, não apenas para aliviar a minha consciência, mas sim para trazer redenção, porque o Senhor morreu na cruz para pagar uma dívida que eu não seria capaz de pagar, e para que agora eu possa ser livre e andar longe daquelas impurezas que atrapalhavam o meu relacionamento com o Espírito Santo. E agora eu posso ouvir a voz dele mais claramente, e agora a minha natureza pode diminuir, porque convém que Cristo cresça e que eu diminua. Cada vez que eu me encontro como um leproso diante do Senhor,
é mais uma oportunidade que eu tenho de perceber as suas águas purificadoras. Quem vai se batizar nas águas hoje, abra suas mãos, eu quero declarar isso na sua vida. Talvez você chegou aqui hoje, e você olha, e você sabe, você fala assim: pastor, só eu conheço, só eu e o Espírito Santo conhecemos algumas impurezas que tem aqui na minha mente, na maneira de pensar, no que eu sinto, no que os meus olhos veem, no que as minhas mãos tocam, no que eu faço, tem algumas impurezas aqui dentro, mas saiba, hoje você não está encontrando peso de culpa, mas hoje você está encontrando as águas da misericórdia do Senhor, da redenção. Jesus morreu na cruz para que essa noite você encontre redenção. Isso vale para quem vai se batizar, mas isso vale para você que está sentado no seu lugar agora, para você que está assistindo a gente aí da internet. Se é para você essa palavra, abra a sua mão. Se tem impurezas aí dentro, eu tenho uma boa notícia: você está no lugar certo, na hora certa, você está diante da pessoa certa, e não sou eu, é o Senhor Jesus, porque Ele morreu na cruz para que hoje eu e você possamos sair desse lugar totalmente purificados no nome de Jesus. Se você está feliz, dá uma salva de palmas para o Senhor. O Senhor, Ele traz redenção para as nossas impurezas, Ele traz redenção para as nossas doenças. O livro de Mateus 8 continua, e dos versículos 5 até o 17, conta duas histórias de cura, duas histórias onde o Senhor vem e toca. Eu vou ler aqui a partir do versículo 14, que diz: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e ardendo de febre, mas Jesus a tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. O Senhor, Ele tem redenção para as nossas doenças. O texto aqui de Mateus não conta se Pedro ficou feliz ou triste, brincadeira. Mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, aqui são apenas duas histórias de diversas na Bíblia, que o Senhor expressa a cura. Quantas e quantas pessoas o Senhor curou? Mas eu quero que você saiba algo: o Senhor Jesus não curou apenas pessoas nas histórias bíblicas. O Senhor Jesus cura pessoas hoje, porque a obra da cruz, ela é para os dias de hoje, e Ele tem redenção para o nosso corpo físico, para os dias de hoje. Ele tem saúde para o seu corpo nos dias de hoje. E se você está aqui hoje e você tem vivido debaixo de dores, se você tem vivido alguma doença, abra sua mão onde você está agora, porque eu quero te dar uma notícia: o nosso Jesus, Ele é um Jesus de redenção para o nosso corpo, para a nossa saúde. Eu quero orar agora por cada doente. Nós temos um irmão aqui da igreja que está na UTI, aqui no Hospital Vita. Se você pode, estenda suas mãos aqui agora para essa direção. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos cura agora, a sua vida chegando e tirando ele da cama agora, Pai, trazendo uma redenção para a saúde dele, para a cura dele, para o corpo dele, Pai, porque o Senhor é capaz de vencer até mesmo a leucemia, em nome de Jesus. E se você está aqui agora e você precisa de cura, se você está na sua casa e está sofrendo da doença, quem sabe você está nos assistindo hoje diretamente de uma cama de hospital, saiba agora: Jesus morreu para trazer redenção para o seu corpo, para trazer cura no nome de Jesus. Quem sabe o seu corpo ultimamente tem sido mais uma limitação do que uma ferramenta de Deus. Olha só o que acontece com a sogra de Pedro. Ela estava lá na cama, acamada, doente. O corpo dela estava sendo uma redenção. O corpo dela estava sendo uma paralisação. Mas quando chega a redenção do Senhor, ela levanta da cama e passa a servir a Deus. O Senhor, Ele pode curar o nosso corpo, restaurar a nossa saúde, porque sem um corpo não tem como servir a Deus. E eu creio que o Senhor também quer trazer redenção para a nossa mente nesses dias, para que a gente possa olhar para o nosso corpo com outros olhos, cuidar mais da nossa saúde, nos alimentar melhor, nos exercitar mais, fazer da nossa saúde, fazer do nosso corpo uma ferramenta que vai servir ao próprio Deus, assim como a sogra de Pedro fez.
ao receber a redenção para sua saúde, ela foi liberada para experimentar da presença de Jesus e para servir Jesus de perto. Quem sabe a sua falta de saúde tem limitado você. Talvez não é no seu corpo, mas é na sua alma. Você precisa de cura emocional. Quem sabe você precisa de cura contra a tristeza, contra a depressão. Eu quero orar sobre isso essa noite, porque o nosso Deus, Ele tem redenção para as nossas almas. E se você está aqui, você tem enfrentado algum tipo de luta, de doenças da alma, de tristeza, depressão, ansiedade, qualquer fardo emocional, levanta a sua mão onde você está agora, porque eu creio que o Espírito Santo, Ele está passando aqui agora, para nos tocar, para nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai agora abençoando, tocando cada mão levantada, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar vida, eu quero declarar alegria sobre você. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. Pai, eu quero declarar agora em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor há de trazer redenção para aquele que estava andando sobre a prisão. Pai, em nome de Jesus, começa a falar agora aos corações, começa a trazer agora alívio, os fardos sendo retirados. Comece a perceber um fardo sendo retirado, um fardo de preocupação, um fardo de tristeza, um fardo de desânimo sendo removido agora do seu coração. Ainda hoje você será capaz de testemunhar: o Senhor Jesus me libertou, me trouxe redenção na minha alma, e eu posso sorrir novamente. Eu quero declarar agora em nome de Jesus, irmãos e irmãs que estavam com dificuldade de dar um sorriso sincero, ainda hoje sorrindo e experimentando da alegria do Senhor, em nome de Jesus. Se você quer nisso, dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Ele tem redenção para as nossas impurezas, Ele tem redenção para as nossas doenças. O Senhor Jesus, Ele traz redenção contra investidas demoníacas. Mateus 8, a partir do versículo 28, conta a história sobre Jesus expulsando alguns demônios. Homens que estavam vivendo sobre tanta opressão demoníaca, que eles andavam nos sepulcros, mexendo em ossos, se cortando, vivendo uma vida totalmente aterrorizada por opressão de demônios. Mas olha só, no versículo 32 o que acontece. Jesus então ordenou: saiam. E eles saindo, os demônios saindo, passaram para porcos. E eis que toda manada se jogou de um despenhadeiro para dentro do mar, e nas águas morreram. Aqueles homens que há anos estavam vivendo sobre opressão, sobre investidas de espíritos malignos, eles encontraram, quando encontraram com Jesus, eles encontraram com a redenção para o espírito deles. Eu quero declarar isso em nome de Jesus essa noite. Pessoas que talvez você tenha sofrido investidas de demônios, ações do inimigo, situações que você percebe uma opressão. Quem sabe na sua própria casa você tem visto coisas que trazem opressão para você. Você não tem conseguido dormir, você vem pensamentos na sua cabeça, às vezes até falando: se mata, você não merece mais morrer. Quem sabe momentos de ira, que é como se você saísse de si. Ações que são como flechas do inimigo no seu coração, amarguras, ou até mesmo pessoas que já experimentaram momentos, episódios de se verem ali possuídos por demônios. Eu quero declarar em nome de Jesus: o Senhor, Ele tem redenção para as nossas vidas. Quando há um encontro com Jesus, a ordem de Jesus fala, e os demônios vão embora, eles obedecem, eles submetem à autoridade de Jesus. E para você que está aqui hoje, se você decidir que você vai tomar um passo de falar: a minha vida toda está debaixo da autoridade do Senhor Jesus, esses demônios não terão mais autoridade sobre você, nem da sua casa, nem uma unha para o inimigo, em nome de Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa: tem gente que é crente, que já encontrou com Jesus,
que já conhece a palavra de Deus, mas que anda no seu dia a dia dando espaço para as flechas que Satanás lança lá de longe, pensamentos, sentimentos, aquelas coisas que ele lança lá de longe, que às vezes a gente vai dando espaço no nosso coração e vai permitindo isso ganhar espaço na nossa vida, dentro de nós, e parece que de repente eu estou voltando para aquela velha vida, para minha velha maneira de pensar, para minha velha maneira de sentir. Eu começo a andar de uma forma que não faz mais sentido com aquilo que Jesus já fez na minha vida. Se esse é o caso, meu irmão, em nome de Jesus, essa palavra é para você hoje, mas isso vai ser rompido na sua vida. A partir de agora, você vai voltar a andar de uma forma coerente com aquilo que Jesus já fez na sua vida. A obra que Ele já iniciou, Ele será fiel para cumprir. Nós não andaremos dando espaço para o inimigo. Não dê espaços ao diabo em nome de Jesus. A Rede Jovem é um grupo de jovens que não dão espaço para o maligno. Eu sei que esse negócio não é uma coisa que os jovens gostam muito, mas eu sinto o espírito de fazer. Você vai repetir comigo. Repita comigo, diga assim: eu sou um jovem que não dá espaço ao diabo na minha mente ou no meu coração. Então eu e você vamos começar a identificar quais são as artimanhas que o diabo usa para nos permitir dar espaço para ele. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu faço, o que eu converso, pessoas com quem eu me relaciono, às vezes são estratégias do inferno para me permitir dar espaço para o diabo na minha vida, mas não você, em nome de Jesus. Ele traz redenção. O Senhor Jesus, Ele traz redenção para todos os meus pecados, já falei disso, mas dos versículos ali, do capítulo 9, versículo 1 até o 13, Ele está ali perdoando, Ele perdoa um paralítico. Vem um paralítico diante de Jesus, Jesus olha para ele e fala: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Depois do 9 ao 13 se apresenta ali um publicano. E aí no versículo 13 Jesus fala: eu vim não para chamar os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. E essas duas figuras, o paralítico e o publicano, eles representam dois tipos de pecado. Porque a pessoa que nascia paralítica, se acreditava naquela cultura que aquilo era um fruto de pecado, pecado dele ou pecado dos seus pais. Então Jesus, quando perdoa um paralítico, Ele está perdoando uma pessoa que vem com aquele pecado enrustido da natureza pecaminosa, aquilo que desde criança, aquelas tendências, sabe aquela coisa que a gente nasce, que sempre, a gente sempre teve aquela tendência a fazer? Pessoa que tem uma tendência para pecar pela ira, desde criança pecou pela ira. Aquela coisa ruim que você faz, que você para olhar e falar: eu não sei, eu não me lembro de alguém ter me ensinado a fazer isso, eu só fiz isso. O Senhor, Ele quer nos trazer redenção, uma libertação desse tipo de pecado. Já o pecado do publicano, o publicano era alguém que ao longo da sua vida, já na vida adulta, escolheu ser alguém que ia cobrar impostos dos outros e nisso ia roubar os seus próprios irmãos. É um pecado de escolha. É um desvio de conduta que eu tomei ao longo da minha vida para benefício próprio, para prazer próprio. É um tipo de pecado que eu aprendi por observação da vida de outro, porque me deu uma oportunidade de pecar, de fazer algo que é bom para a minha própria carne, e eu escolhi fazer aquilo. E o Senhor tem redenção para esse tipo de pecado também. Seja aquelas coisas que parece que eu nasci com elas, seja aquelas coisas que eu passei a fazer ao longo da vida, mas se desagrada ao Senhor. Hoje o Senhor nos chama, falando: eu morri na cruz um dia, eu paguei um preço, para que você tenha a oportunidade de viver sem repetir esse erro novamente. Há o ditado que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Isso é uma mentira, porque não importa quão torto eu nasci, a cruz tem poder para me endireitar. A Bíblia fala sobre aquele que encontra um grande tesouro,
E para obter o tesouro, ele vende tudo aquilo que ele tem e compra o campo. Muitas vezes eu e você, nós estamos interessados nos tesouros que a vida com Cristo tem para nos oferecer, as promessas, a salvação, a eternidade. Mas meu irmão, a vida com Deus não trata apenas do tesouro, fala também do campo. E o Senhor, Ele me redimiu para que eu possa não viver apenas o tesouro da eternidade, mas que eu possa ter um campo com Ele, uma vida com Ele. O campo dá trabalho. O campo, eu tenho que cortar a grama. O campo, eu tenho que manter a cerca. O campo, eu tenho que pagar empregados para que arem a terra, semeiam, colham. Para eu lidar com um campo, eu tenho que entender das estações. Eu tenho que estudar, eu tenho que me aperfeiçoar. E essa é a vida com Deus nessa terra. O Senhor morreu na cruz para nos redimir, para nos tirar do pecado e nos dar um campo. E a minha vida é o campo. O meu dia a dia é o campo. Eu vou cuidar do meu campo. Eu vou me afastar do pecado. Eu vou aprender o que a Bíblia fala, e eu vou arar a minha terra. De repente eu vou encontrar uma impureza, outro pecado, eu vou pedir perdão, eu vou me arrepender, eu vou viver, eu vou cuidar do meu campo, porque eu quero ter um tesouro que prata nem ouro compra, um tesouro que nenhum homem pode me oferecer, um tesouro que não vai ficar nessa terra, porque quando eu morrer, aí eu vou viver e eternamente caminhar com o meu Senhor e viver uma vida eterna com Ele. Porque é com isso que eu quero encerrar essa mensagem hoje. O Senhor, Ele tem redenção para as minhas impurezas, Ele tem redenção para as minhas doenças, Ele tem redenção para investidas demoníacas, Ele tem redenção para os meus pecados. E o Senhor Jesus, Ele tem redenção até mesmo para a morte. No capítulo 8 de Mateus, no capítulo 9 já de Mateus, a partir do versículo 18, conta a história de uma menina que estava muito doente. Chamaram Jesus para ir curar ela, mas no meio do caminho Jesus para atender pessoas. Quando Jesus finalmente chega na casa dessa menina, as pessoas olham para Jesus e falam: você demorou demais, ela já está morta. Jesus para e olha e fala: essa menina não está morta, ela apenas está dormindo. As pessoas começam a dar risada, a zombar dele. Aí então ele entra no quarto da menina, pega na mão dela e fala o seguinte, versículo 25 de Mateus 9: afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, a obra da cruz, ela pode nos redimir até mesmo da morte. O que está morto na sua vida hoje? O que já morreu? O que parece que não tem mais esperança de vida? Você que está nos assistindo agora e você talvez olha e fala: não tem mais propósito nenhum na minha vida, já morreu, não tem mais saída. Deixa eu te falar hoje, assim como Jesus olhou para aquela menina e falou: menina, se levante, e ela se levantou. Ele olha para você hoje e diga: se levante, e se você crer nele, você poderá se levantar. O salário do pecado é a morte, uma morte eterna, uma vida sem Deus. E se você está aqui hoje sentado e você já pecou, se você já cometeu algum pecado até agora, deixa eu te falar, você está destinado à morte eterna. Mas da mesma forma que Jesus pegou na mão daquela menina, hoje Ele está estendendo a mão para você. Da mesma forma que Jesus foi até aquela menina e falou: não, a vida para ele, Jesus fala para você: existe vida para você, eu tenho vida para você hoje. E Ele te estende a mão. Se você pegar na mão dele hoje, Ele vai falar: levante-se, e você vai ser ressuscitado. Não importa se espiritualmente você estava adormecido ou estava até mesmo morto. Hoje, se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele vai trazer vida para você, Ele vai te levantar novamente. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. E vamos fazer junto essa oração. Eu quero pedir para que toda a igreja abra suas mãos no seu lugar. Abra suas mãos. Se você pode, feche os seus olhos agora, por favor, feche os seus olhos. E aí você que está na sua casa, se una conosco a essa oração. Abra suas mãos, feche os seus olhos e repita comigo essa oração, mas não repita da boca para fora. Repita com a sua vida, com o seu coração.
Repita comigo dizendo assim: Senhor Jesus, essa noite eu declaro que Tu és o meu Senhor e Salvador. Eu declaro que eu creio na Sua redenção. Eu quero a Sua vida. Por isso eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu creio na obra da cruz. E eu quero agora viver para Jesus. Creio nisso, em nome de Jesus.